Olá, caro aluno, vamos iniciar a aula de hoje. Hoje iremos aprender sobre as classes gramaticais, essas classes que são tão importantes pelo sistema, ali pela a nomenclatura gramatical, essas classes gramaticais que vão nos direcionarmos para que assim tenhamos um aprendizado excelente na hora da produção, interpretação de textos, na hora que você precisa utilizar os teus conhecimentos. Conhecer as 10 classes gramaticais é de suma importância. Hoje nós vamos falar sobre essas 10 classes gramaticais que também são chamadas de classes morfológicas. Nós vamos aprender a sua divisão, os dois grupos que são divididos, a classe variáveis e a classe invariáveis. Então, vamos aprendermos junto. Vem comigo, porque hoje teremos muito conhecimento e muita aprendizagem. Vamos iniciar falando sobre as classes das variáveis. O que são as classes variáveis? As classes variáveis são aquelas que podem serem flexionadas ou que sofrem alterações de acordo com o plural e o singular, de acordo com o masculino e o feminino e também o superlativo. A classe variável é composta pelo artigo, o adjetivo, o pronome, numeral, substantivo e o verbo. Já as classes variáveis, as invariáveis, aliás, que é composta pelo advérbio, a conjunção, a interjeição e a preposição. E agora vem a pergunta: o que são classes invariáveis? São aquelas que não permitem ou que não aceitam nenhuma alteração, pois permanecem iguais, independente de estarem sendo usadas no plural ou no singular, no feminino ou no masculino. Então, as classes invariáveis não permitem sofrerem alterações. Vamos iniciar aprendendo sobre o substantivo. O que são substantivos? São palavras que representam os seres em geral. Os substantivos podem ser concreto, no caso a palavra livro, abstrato, liberdade, comum, palavra rio, próprio, o nome José, o termo primitivo, a palavra sapato, derivado, a palavra sapataria, o termo simples, podemos usar a palavra sol, o termo composto, a palavra beija-flor, e o termo coletivo, que podemos usar a palavra enxames. Já o adjetivo, o que são adjetivos? Adjetivo é uma palavra que expressa uma qualidade e que se encaixa diretamente ao lado de um substantivo. Vamos utilizar como exemplo a palavra bondoso, né? Vamos ali colocar a palavra bondoso, dando qualidade a um substantivo. Por exemplo, nós podemos colocar, né, homem bondoso ou pessoa bondosa. Nós estaremos ali dando qualidade a esta pessoa que está ao lado direto de um substantivo. O pronome, o que são pronomes? Pronomes é a palavra que substitui ou acompanha um substantivo, atribuindo-lhe significação. E também nós temos aí as divisões também dos pronomes. Os pronomes, eles podem ser pessoais, possessivo, demonstrativo, interrogativo, relativos e indefinidos. Por isso que nós também temos que nos ater aí às classificações, né? Porque também é de suma importância sabermos essas classificações. Quanto ao artigo, que também faz parte das classes variáveis, a palavra artigo é uma palavra variável que antecede o substantivo e indica o gênero masculino, feminino, o número singular ou plural. Então, temos aí dentro também do artigo, nós também vamos ter o artigo definido e também os artigos indefinidos, né? O artigo definido, nós podemos, dentro desse artigo definido, nós vamos trazer um exemplo, como dizemos, Mário joga fora o cigarro. Então, nós estamos colocando ali, né, o artigo
definido antes ali que antecede o substantivo, né? Já o artigo indefinido, né? Nós podemos ali também dizer assim, ó, Mário, dai-me um cigarro. Então nós estamos colocando ali também, dai-me um cigarro antes, né? Também ali que antecede também o substantivo, né? Nós também vamos falar sobre numeral. O que é numeral? Numeral é uma palavra que indica uma quantidade exata. Então, nós temos aí os numerais, eles podem ser ordinais, né? Eles podem ser cardinais, eles podem ser multiplicativo ou também podem ser fracionário. Então, nós temos aí essas 4, né, divisões dentro do numeral: ordinais, cardinais, multiplicativos e fracionário. Agora nós falarmos sobre as classes invariáveis, começando por quem? Pelo advérbio. O advérbio, que nada mais é uma palavra invariável que se relaciona ao verbo para lhe atribuir uma circunstância segundo a nova nomenclatura gramatical brasileira. O advérbio, ele pode ser um advérbio de afirmação, sim, certamente, efetivamente e etc. Nós também podemos ter um advérbio de dúvida. Também o advérbio de dúvida pode ser talvez, porventura, acaso, provavelmente e etc. Já o advérbio de intensidade, que nós vamos ter muito, pouco, bastante, mais, menos, tão, tanto, quão, entre outros. Então, esses são os advérbios, tanto de afirmação, de dúvida, como de intensidade, para assim nós temos esta composição do nosso advérbio dentro daquilo que a nova nomenclatura brasileira, gramatical brasileira, nos permite. Já a preposição, o que são preposições? É a palavra invariável que serve de ligação entre dois termos ou entre duas orações. Nós vamos ver aqui que eu vou dar um exemplo para vocês. Ele comprou um livro de poesia. Ele tinha medo de ficar solitário. Então nós estamos vendo aí que a preposição está ligando dois termos ou duas orações, né? Já a preposição simples, né? Nós temos aqui uma lista da preposição simples. A preposição simples vai eis a lista, que é a, antes, até, após, como, contra, de, desde, durante, entre outros. A interjeção. O que são interjeções? Interjeções são palavras sem valor sintático que exprime estado de súbito da alma. Vamos dar aquele exemplo? Aí, ó, socorro. Então, isso aqui, esses 3 exemplos são exemplos de interjeções. E agora nós entrarmos na última, que é as conjunções. As conjunções são palavras invariáveis que ligam orações. Ou ainda, é o conjunto, a conjunção é uma palavra usada para ligarmos duas orações ou dois termos que exercem a mesma função sintática. Vamos observar um exemplo? Tenho vontade de aprender a desenhar, mas preciso de alguém que me ensine. Ele foi ao supermercado para comprar bolo e pratinhos. Então, vejam só, a palavra, né, a conjunção, ela vai ligar dois termos ou duas orações que têm a mesma função sintática. Lembrando que a nossa conjunção, ela pode ser aditiva, alternativa, adversativa, né? Nós vamos ter aí as conclusivas, explicativas, casuais, condicionais, consecutivas, conformativas. E esta foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha aprendido. Até a nossa próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.